Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Na Trilha da Pesquisa Científica. E o episódio de hoje será: que tipo de currículo utilizar na pesquisa científica? Bom, saindo então agora do currículo profissional, nós vamos passar para um outro tipo de currículo, que nós chamamos de currículo acadêmico, ou como quase todo mundo da área acadêmica conhece, tem a denominação de currículo Lattes. Ele é um currículo principalmente para quem trabalha com pesquisa científica. Aquele profissional que vai seguir essa carreira da pesquisa científica, ele deve fazer esse currículo acadêmico. E aí vocês vão me perguntar, professora, eu preciso ter um currículo acadêmico, um currículo Lattes e um currículo profissional? Se vocês quiserem ter a atuação em duas áreas distintas, sim. São informações que podem estar de forma paralela nessas duas formas de currículos, só que com certeza, para objetivos distintos, eles irão servir. Então, para vocês entrarem numa vaga para fisioterapeuta, por exemplo, dentro de um hospital, o currículo profissional vai ser aceito. Para aquela vaga, para vocês entrarem dentro de uma universidade, por exemplo, para fazer uma pós-graduação, para vocês poderem ser docentes, para entrar no mestrado, o currículo Lattes, que vai ser o aceito. E aí, dentro dessa formatação, ele é um formato específico do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele possui uma plataforma específica conhecida como Currículo Lattes, e lá ele vai ter o quê? Um template pronto, e aí, diferente do que eu falei para vocês, que eu não gostava de sites prontos e que vocês ficavam gessados com as informações que eram contidas dentro daquele currículo, neste momento agora, ele deve ser feito dessa forma. Por quê? É um currículo que é aceito nacionalmente. O currículo Lattes, ele é aceito fora do Brasil, internacionalmente? Não. Não são todos os locais que aceitam o currículo Lattes. Em determinados locais, por exemplo, Europa ou na América do Norte ou nos Estados Unidos, existem currículos acadêmicos específicos. Só que isso não é o objetivo da nossa aula aqui. E a gente pode comentar em uma outra oportunidade. Neste momento, a plataforma, então, que vocês devem buscar, vocês devem achar, procurar na internet como Currículo Lattes, vai aparecer o site do CNPq e lá você deve fazer na mesma sequência que a gente comentou do currículo profissional. Primeiro, colocando e atualizando sempre que eu tiver um certificado novo, ou que receber uma declaração de alguma atividade que eu fizer, isso vai facilitar vocês estarem alimentando aquele currículo, e ele pode ser construído pela carreira de vocês, e a veracidade também acaba sendo fundamental. E aí, fazendo esse parênteses, e aí, longe de mim falar de política ou de querer puxar o lado de alguém, mas o currículo Lattes, ele é um currículo muito aceito na área acadêmica e muito é, é, de uma credibilidade muito grande, e aí um dos capítulos aí que ficou muito conhecido, o currículo Lattes, foi do nosso ministro da Educação, que foi nomeado e foi colocado que ele tinha um doutorado e que na realidade ele não possuía essa certificação ainda, ele ainda era um doutorando, e ele não tinha uma certificação. Então, esta divergência de veracidade com certeza acabou não deixando ele tomar posse antes mesmo dele ser nomeado, por conta que os profissionais, eles acabam buscando quem são aqueles
profissionais de área científica através de uma busca do Lattes. Então, eu faço isso diretamente quando alguém me pergunta, por exemplo, se eu conheço um determinado profissional, e com certeza outras pessoas também fazem busca do meu currículo Lattes, que acaba ficando disponível aí para todo mundo poder buscar e poder pesquisar, e vai conseguir entender qual que é a construção da carreira de cada profissional. E aí, a partir de agora, é isso que eu vou mostrar para vocês, como que vocês devem colocar e fazer o preenchimento desses itens que são solicitados. Então, como eu falei, vocês devem estar buscando, né, dentro do site, que é do site do CNPq, e aí vocês podem colocar, não necessariamente o site do CNPq, mas vocês podem buscar como currículo Lattes, e aí currículo Lattes vai aparecer dentro do buscador lá, vai aparecer para direcionamento dentro desse site, e aí lá vai ter a opção de vocês ou fazerem o quê? O cadastramento de um currículo, ou vocês poderem fazer uma busca de um currículo, ou vocês fazerem uma atualização de um currículo. E aí, neste caso, vocês estão fazendo o quê? Um cadastramento de um currículo. E aí, nesse cadastramento, ele vai ser pedido o quê? Algumas informações para que vocês criem uma conta. Vocês estão se cadastrando e vocês vão criar esta conta. Posteriormente, vocês vão ter agora o preenchimento. E dentro deste preenchimento agora, vocês começam a perceber que mudou um pouco o layout. Por que mudou o layout? Porque naquele outro template que eu acabei de mostrar para vocês, eu estava criando um currículo novo. Eu não ia criar um currículo novo para poder mostrar aqui para vocês. Não é o objetivo criar passo a passo um currículo. O objetivo, na verdade, é mostrar para vocês e fazer com que vocês consigam criar esse currículo. E aí, nesta página aqui, é uma página onde tem o quê? As orientações e que conseguem ter o quê? Manuais para que oriente este profissional a fazer um preenchimento de uma forma correta desse currículo. Então, ele vai mostrar quais são as perguntas mais frequentes, as dúvidas que as pessoas que acabam tendo esse acesso acabaram fazendo, um acesso rápido, por exemplo, nos principais tópicos, algum glossário que vai mostrar o que quer dizer um tipo de módulo, por exemplo. Dentro de um módulo de produção técnica, o que eu devo colocar nesse módulo de produção técnica? É diferente de um módulo de produção bibliográfica? Qual que é essa diferença entre um e outro? Então, no glossário, ele vai te ajudar você conseguir ter essa diferenciação do que você tem que colocar em um item ou no outro item. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, é muito comum pessoas totalmente experientes, que têm uma carreira profissional aí muito bem estabilizada, de fazer o preenchimento do currículo Lattes de forma equivocada. Colocar, por exemplo, um determinado curso ou uma determinada participação num congresso, como se fosse uma produção técnica, e, na verdade, ele foi um ouvinte, ele não fez nenhuma palestra, ele não foi um palestrante, ele não participou com nenhum trabalho ativo. Então, nesse caso, ele tem que colocar em outro módulo. Então, isso é muito importante. Então, se vocês estão construindo esse currículo do zero, já construam de uma forma correta, verifiquem dentro do glossário o que quer dizer uma coisa, o que quer dizer a outra, para que vocês consigam colocar esses certificados dentro desses locais de forma correta. Isso vai facilitar depois vocês ficarem o quê? Corrigindo esse seu currículo. E com o passar dos anos, quando você acaba tendo quase 20 anos de carreira, igual essa professora aqui, fica muito complicado para você voltar lá atrás e tentar consertar um lugar que você tem que colocar ou não aquele determinado certificado, aquela sua determinada experiência. Então, escutem aqui essa dica, que ela é muito importante, porque esse currículo ele vai perdurar aí para sua vida profissional aí inteira. Ele vai estar dentro de um banco de dados, e esse banco de dados ele vai ser acessado, como eu falei, de forma nacional e até de forma internacional num primeiro momento, mas não são todos os lugares que aceitam esse currículo, só que para poder buscar esse profissional, com certeza,
vai tentar fazer essa busca nesse portal, ok? E aí, então, a gente vai começar o quê? O preenchimento. E aí, esse preenchimento, ele começa com o primeiro módulo, que ele coloca como módulo dos dados gerais. E esse módulo dos dados gerais é onde você vai colocar suas informações pessoais, vai colocar sua formação acadêmica, a sua complementação, a sua área de atuação, idiomas, entre outras informações relevantes. Professora, você está querendo dizer que nesse módulo de dados gerais eu vou colocar meus dados pessoais, minha formação acadêmica, a formação complementar, a atuação profissional, o idioma e outras informações? Então eu já preenchi tudo o currículo nesse módulo de dados gerais? Aí que vocês começam a perceber como este currículo acadêmico ele acaba tendo outras facetas. Porque se a gente for pensar, só dentro desse módulo é como se fosse o nosso currículo profissional. Então, neste daqui, vocês devem colocar, então, a sua identificação, pensando no nome que vocês, por exemplo, eu já escrevi um artigo científico, eu já participei, por exemplo, de um congresso. Como que foi seu nome que você colocou dentro daquela sua participação? Ah, coloquei meu nome. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha um nome de solteira. E meu nome de solteira, ele tinha um sobrenome, que era um sobrenome dos meus pais. Quando eu casei, eu acabei tirando dos meus nomes e acrescentando o nome do meu esposo. E aí, a partir deste momento, o meu nome mudou. Eu mudei o meu RG, eu mudei meu CPF, eu acabei mudando o meu status. Só que a minha forma acadêmica também mudou. Então, eu tenho citações minhas com o meu nome de solteira e eu tenho citações minhas com o meu nome de casado. E eu também tenho citações como outras pessoas começam também a colocar. Então, por exemplo, meu nome é Érica Cristina Gouveia Silva. Eu tenho ainda citações, por exemplo, do meu nome como Silva ECG, eu tenho citações como Gouveia Silva. Então, eu tenho citações como eu tinha o meu nome de solteira, que era Conceição. Então, vocês devem colocar como que está essas citações. Então, isso é importante para que o próprio currículo, ele, através dos algoritmos, né, que são os algoritmos da parte de internet, ele consiga buscar essas citações de outras fontes fidedignas e consiga importar também para dentro desse currículo. E ele consegue fazer essa interface. Então eu tenho um trabalho que foi publicado nos anais, eu consigo importar essas informações. Eu tive uma participação como colaborador, um outro profissional de uma pesquisa, um outro profissional me citou, ele consigo importar essas informações para o meu currículo, certo? A minha formação acadêmica, quais são as minhas outras formações complementares, as minhas linhas de pesquisa. Então, por exemplo, na graduação, eu comecei com iniciação científica e eu estava pesquisando bebês hipotônicos. Aí eu fiz a minha especialização, eu fui trabalhar o quê? Com síndrome patelo-femoral, e por aí vai. E isso vai mostrando quais são as linhas de pesquisa que vocês fizeram. A área de atuação de vocês, então mostrando quais são as áreas que vocês atuam, se vocês atuam, por exemplo, a minha área de atuação é hidroterapia, é tecnologia, é envelhecimento. Eu trabalho com educação, eu trabalho com administração de saúde, então eu posso colocar essas áreas de atuação, os idiomas, e aí, mais uma vez, sejam verídicos no que vocês vão colocar nesses idiomas, e aí lá nesse template ele vai ter para vocês colocarem se vocês leem fluente, se lê razoável, se entende, se não entende, se não lê, se não fala, se não compreende, e aí das diversas línguas, prêmios e alguns títulos que vocês possam ter. Então, vocês tiveram, por exemplo, a participação de um trabalho num congresso, e naquele congresso vocês tiveram uma premiação, vocês tiveram uma menção honrosa, vocês tiveram como melhor trabalho oral, por exemplo. Isso é muito importante, faz toda a diferença aí numa carreira acadêmica.
você receber essa titulação, financeiramente ela não serve de nada, a maioria dos casos você não recebe premiação em dinheiro, dependendo do congresso que vocês participem, você recebe sim uma premiação aí em dinheiro. Aí é bem bacana e essa premiação muitas vezes é revertida para vocês poderem continuar a pesquisar, mas é bem bacana quando vocês têm essa premiação e título, e quem já recebeu uma premiação e um título sabe o quão gratificante que é você receber isso. E aí esse ano eu tive, na verdade no final do ano, né, eu tive a grata surpresa e felicidade aí da minha orientanda de iniciação científica receber uma menção honrosa numa apresentação. Então eu falo que os louros acabam sendo dela, mas com certeza acaba tendo a minha orientação por trás. E aí do grupo de pesquisa que eu também faço parte, lá a gente consegue ter bastante premiações aí em diversos congressos que a gente participa, e aí também a gente recebeu dentro do último congresso que nós participamos, que foi do congresso da Gero, que é de gerontologia, com os trabalhos que a gente fez com Covid, com funcionalidade pós-Covid, e aí com certeza é algo muito gratificante. Se vocês são membros de corpo editorial, por exemplo, revisor de algum periódico, então algum de vocês podem ser convidados para ser revisor, é hora de vocês poderem colocar aqui qual revista que vocês são revisores, quais são os períodos, desde quando, ou se teve já uma finalização e vocês não são mais, e um texto inicial do currículo. Existe uma forma de vocês conseguirem fazer textos automáticos. A partir do momento que você preenche todo o seu currículo, ele pode importar, ele dá essa opção para vocês poderem criar textos automáticos. Ele vai pegar informações que vocês colocaram lá, e essas informações vocês vão conseguir criar esse texto. Ou se não, vai dar a oportunidade de vocês criarem um texto, que é o tal do resumo dessas suas qualificações. Bom, o outro módulo é o módulo de projetos. E aí, nesses módulos, vocês devem colocar quais são os projetos de pesquisa que vocês estão vinculados e que, principalmente, quando nós falamos da área de saúde, a grande maioria dos projetos ou acabam envolvendo seres vivos, que são seres humanos ou animais, e aí esses projetos, eles precisam ter uma certificação dentro de uma plataforma que vai ser do Comitê de Ética. E aí, se você está participando de uma pesquisa e seu nome está atrelado àquele Comitê de Ética, é para vocês poderem colocar quais são os projetos que vocês participam, e dentro desses projetos, o que ele está rendendo frutos. Por exemplo, eu estou participando de um projeto que ele tem uma iniciação científica, 2 especializações, 3 mestrados e um doutorado. Ou, por exemplo, naquele outro projeto, é só uma iniciação científica. Então, colocar o que frutos que este projeto ele vai estar atrelado e vinculado. Então, é hora de vocês colocarem os projetos, e aí vai finalizando, você vai finalizando, aquele projeto finalizou, vai para o próximo, ou vocês estão participando em paralelo aí durante muitos projetos em conjunto. Ok? Produção bibliográfica, e aí a produção bibliográfica vão ser todos os artigos que vocês vão estar produzindo dentro da carreira acadêmica de vocês, e esses artigos vão ser aqueles artigos publicados em periódicos. Existe aqui uma subclassificação para vocês poderem colocar os artigos que foram aceitos já para publicação, mas que vocês ainda não têm a publicação, e que quando eles forem publicados depois, vocês mudam a localização deles, porque eu vou participar, por exemplo, de um processo seletivo aonde eu preciso mostrar que aquele meu artigo ele já foi aceito, só que ele não tem ainda a publicação. Existe aqui no currículo Lattes a forma de vocês colocarem essa publicação que está no processo, né, de publicação, e que com certeza já vai contar pontos aí para vocês, certo? Capítulos de livros
ou escrita de livros e textos de jornais, entrevistas que vocês vão estar participando. Neste campo agora é muito comum acrescentar o quê? As lives. Então, as lives que hoje estão na moda, existem lives que possuem certificações. Então, você foi convidado a participar de uma live dentro de uma instituição, você vai receber uma certificação e aí você vai colocar. Agora, eu abri um canal, eu estou fazendo uma live, eu vou colocar que eu tenha? Eu tenho como colocar o meu canal, e aí eu vou mostrar depois para vocês aonde a gente consegue colocar esse canal dentro do seu currículo Lattes. Porque dependendo da quantidade de inscritos, dependendo de quanto que você consegue ter de alcance desse público, com certeza ele é uma produção que você está fazendo. Ah, mas eu tenho um canal que ele fala de receitas, e eu estou falando de fisioterapia, não adianta. Ele tem que estar atrelado àquele sua construção da sua produção científica. Então, as coisas elas têm que estar muito bem casadas. Não, eu posso ter meus hobbies, eu posso ter coisas que eu gosto de fazer e eu levo em paralelo, mas não necessariamente eu vou estar colocando aí dentro mesmo do meu currículo, certo? Os trabalhos publicados em eventos e os trabalhos apresentados, né, nos congressos, nos simpósios, dentro das conferências, e aí eu vou estar colocando o nome daquele trabalho, eu vou estar colocando o local daquele trabalho, e aí qual que é a diferença, por exemplo, de uma apresentação de um trabalho oral e de um trabalho escrito? Existe a possibilidade de vocês colocarem essa diferença entre oral e escrito, e se for agora online ou se foi presencial, e se a divulgação foi por meio impresso ou por meio digital. Hoje em dia, os congressos, eles são, em sua grande maioria, digitais, não tenho mais a publicação impressa. Lá no passado, quando você finalizava um congresso, você levava para casa como se fosse uma revista, e aí mostrava todos os trabalhos, né, que foram apresentados. Hoje em dia, até por economia aí do planeta e por a gente gastar menos papel, né, entrar dentro dessa nova onda de papel free que todos os locais estão entrando, então os meios de divulgação acabam sendo os meios digitais. Nós vamos ter outras produções, então o currículo Lattes, ele não é um currículo só da área médica, da área de saúde, ele é também da construção científica de outros profissionais, então por isso que acaba tendo aí um campo de partitura. Não tenho partitura, não vou colocar partitura, lembra da sinceridade de colocar. Se eu já fiz também traduções de artigos, se eu trabalho com livros, com publicações, com traduções, onde eu tenho o meu nome colocado como tradutora, lembre-se que todas as informações importadas por vocês dentro deste currículo deve ser certificado. Eu não posso colocar nenhuma informação que eu não tenha um documento que comprove aquilo que eu estou falando, ok? Prefácios e pós-fácios de livros e outras produções. E aí, essas outras produções, vocês podem tentar colocar ou produções muito antigas que ainda não tinham o número, que era um número que chama ISSN, que é um número de um código, ou, por exemplo, nos artigos acabam tendo um DOI, que é um código também de publicação. E aí você pode tentar colocar essas publicações, mas é quando acabava sendo muito mais antiga. E aí dentro, por exemplo, do módulo de produção técnica, e aí dentro desse módulo de produção técnica, nós vamos ter principalmente produtos desenvolvidos, e aí também vai entrar para outras áreas. Então, por exemplo, nós fisioterapeutas, dificilmente vamos trabalhar com maquetes, mapas. Só que eu posso criar, por exemplo, um software. Eu tenho, por exemplo, uma formação e participei de uma produção, de uma criação de um determinado software. Então, eu vou colocar aqui, mas eu não tenho nenhum mapa, eu não criei nenhuma maquete. Eu, por exemplo, participei de entrevistas
entrevistas? Eu vou colocar. E aí, dentro dessa parte, outra ou qualquer produção técnica, é a hora de vocês colocarem o canal aqui do YouTube de vocês, se ele for atrelado à área de fisioterapia, a área científica que vocês estão trilhando. Vocês possuem um canal que vocês falam da parte de ciência, vocês têm uma quantidade aí, uma abrangência de seguidores, e aí vocês podem tentar colocar aqui nessa parte. Tentar não, devem colocar, que é muito bem visto. E aí aquilo que eu falei para vocês já também no currículo profissional. Cuidado com o que vocês atrelam nas redes sociais, porque uma coisa vincula a outra. Então, quando a gente coloca alguma informação aqui no nosso currículo Lattes, cada vez mais a gente está mostrando a nossa vida profissional. E aí, essa vida profissional, ela tem que estar atrelada à nossa vida pessoal. Então, cuidado com o que vocês acabam também colocando. Módulo agora de orientações. E aí, nesses módulos de orientações, por exemplo, quem é da graduação dificilmente vai ter orientações que fizeram. Mas se vocês já fizeram a especialização, às vezes vocês são convidados para ser co-orientadores da graduação. Ou vocês já finalizaram a especialização e vocês são convidados ainda a ser preceptores e aí continuar dentro daqueles serviços e aí vocês podem fazer as orientações. Então, neste caso, é colocar todas as orientações e supervisões. Supervisionei estágio, tenho uma certificação, eu tenho supervisões que podem ser concluídas e orientações concluídas e orientações e supervisões em andamento. E aí, nesse caso, eu vou estar colocando o título do trabalho, eu vou estar colocando a área que eu estou supervisionando, por exemplo, e aí eu tenho que colocar o nome da pessoa que eu estou orientando ou que eu estou supervisionando. Um módulo agora de produção cultural também acaba sendo para outras áreas, não necessariamente para a nossa área mesmo de fisioterapia, e aí dentro desses daqui eu acabo passando, mas cabe a gente mostrar que existe essa produção mesmo cultural. Bom, no módulo eventos agora, é outro módulo importante para a construção do nosso currículo. Nesse módulo evento, eu tenho a nossa participação. Então, aqui, ó, eu só participei. Eu só fui ouvinte de um congresso. Eu só fui ouvinte de um simpósio. Então, nesse daqui eu vou colocar como a minha participação, mas eu não apresentei trabalho, porque a apresentação de trabalho está dentro do quê? Da minha produção bibliográfica. É essa que é a grande diferença que acaba tendo. Então, por exemplo, muitos profissionais acabam colocando, por exemplo, a participação de eventos dentro das produções bibliográficas ou, por exemplo, colocando trabalhos dentro dos eventos participados. Professora, eu tenho que colocar a participação do evento e a minha apresentação? Sim, eles vêm em duplicidade. Por que eles vêm em duplicidade? Porque vocês recebem 2 certificados. Vocês recebem o certificado da participação e vocês recebem o certificado da apresentação. Então, por isso, vocês têm que colocar eles em 2 locais distintos. A organização de eventos também ela é muito importante, ela vai ser levada muito em consideração se você foi uma pessoa que participou da parte organizadora daquele evento, daquele simpósio, vai mostrar que você possui esse tipo de habilidade, então, e você recebe uma certificação para isso, então, nesse momento, é importante vocês colocarem. Módulo de bancas, e aí aqui a participação em bancas de trabalhos de conclusão, e dentro dessas bancas de trabalhos de conclusão, vai ter os trabalhos de conclusão de graduação, de pós-graduação, e dentro da pós-graduação, entre lato sensu e estrito sensu, e se foi dentro do estrito sensu, se foi de qualificação ou se foi de defesa. Isso para a construção de uma carreira científica, uma carreira acadêmica, é muito bem vista você participar de comissões, porque quer dizer, você está sendo convidado para participar e você possui uma experiência, uma expertise que você consegue avaliar um outro trabalho de uma forma adequada, certo?
Participação em bancas de comissões julgadoras, por exemplo, é um ingresso dentro de uma especialização, é o ingresso, por exemplo, dentro de um programa um programa de extensão, e você foi convidado a participar dessa banca julgadora, com certeza você vai ter uma certificação, e com certeza é nesse momento que você deve colocar do seu currículo. E aí, as citações, isso é algo que realmente vai vir de forma automática. A partir do momento que eu coloquei todas as minhas referências, que eu preenchi todo o meu Lattes, ele já vai colocar, por exemplo, quais são as minhas citações na base de dados da Cielo, na base de dados da Scopus, e como que vai ser em outras bases de dados, e ele vai criar, por exemplo, um gráfico, mostrando como que é a sua fluência de pesquisa, o que você está pesquisando, como que vai ser o que durante a sua carreira profissional, como que vai ser essa sua construção dessa sua produção científica. E aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo do meu currículo Lattes, então se cada um de vocês entrarem na base de dados do CNPq, vocês vão conseguir buscar como meu nome completo, Érica Cristina Gouveia e Silva, e lá vai aparecer o meu currículo. Só que tem aí uma orientação para vocês poderem fazer a busca. Existem 2 campos que vocês conseguem preencher, que é um campo, na verdade, preencher não, é ticar, que é só de doutores, busca só de doutores, e a outra demais profissionais. Por quê? Se você colocar, por exemplo, uma pesquisa escrito doutores e coloca o nome de uma pessoa, o currículo dela não vai aparecer, certo? Porque ela está clicada como doutor, você está filtrando como doutor. Agora, se você colocar como demais profissionais, vai estar aparecendo aí todos os profissionais de todas as categorias, tá certo? Então, quem tiver interesse de buscar o meu currículo e ver toda a minha carreira e aí a minha formação, fiquem à vontade que está disponível aí para o público, certo? Bom, passando então agora para o outro tipo de currículo, e que não chama mais currículo, vai se chamar memorial descritivo. E o que quer dizer esse memorial descritivo? Vai ser a sua trajetória profissional descrita. Em alguns níveis acadêmicos, como, por exemplo, concursos acadêmicos, seja para uma especialização, lato sensu ou estrito sensu, não somente o currículo Lattes acaba sendo aceito, mas sim um memorial descritivo. Por quê? Em alguns momentos, o currículo Lattes, ele pode ser solicitado como um currículo Lattes documentado, onde vocês apresentam todos os certificados juntos. Mas o memorial descritivo, ele agora sim vai ser o quê? Ele vai ser aquele documento onde você vai narrar todo o seu histórico acadêmico, vai conter o que? Todas as suas reflexões, o porquê que eu escolhi a fisioterapia, o porquê que eu fui para a área, por exemplo, de neurologia, como que eu construí o meu pensamento de ir para uma determinada especialização, depois eu fui fazer o meu mestrado, depois eu fui para o doutorado, e aí o que me motivou a querer fazer, por exemplo, pós-doutorado. Eu vou narrar, eu vou contar, eu vou descrever essa minha trajetória. E aí, esses em determinados concursos, eles vão pedir esse memorial descritivo, que junto dele vai vir o quê? Todos os certificados anexados dentro deste memorial. E aí, esse ingresso docente em algumas instituições de ensino, principalmente a instituição de ensino pública, ela acaba sendo feita por essa análise desse memorial descritivo e depois por uma arguição desse memorial e uma prova, por exemplo, o quê? Que vai ser uma prova de uma prova prática aonde aquele professor, aquele profissional vai apresentar uma aula, não vai ter uma prova escrita. Então, esse memorial descritivo, ele deve ser explicado por que levou aquele profissional a seguir aquela carreira, como que foi o desenho dessa carreira desse profissional, que motivou ele a fazer
todas essas escolhas e essas trajetórias, e aí com certeza eu estou falando aí para níveis um pouco mais avançados, e aí com certeza é importante vocês que estão nos níveis iniciais entenderem que tem esse memorial descritivo, e vocês que já estão numa fase, que já estão entrando para um estrito senso, com certeza vai ser importante para vocês, porque existem excelentes oportunidades aí na área acadêmica que vocês podem seguir. E alguns outros concursos que são livres docência, e aí com certeza o memorial é muito mais elaborado e muito mais, tem muitos mais itens, mas ele também serve para esse tipo de alçada profissional, certo? Nesse memorial descritivo agora, ele deve conter a sua história familiar e nela mostrar como que é o profissional e o pessoal. Porque quando a gente fala de um memorial descritivo, a gente já está falando de uma pessoa que já está com uma carreira um pouco mais consolidada e que ela está querendo ainda dar essa continuidade, essa alçada nessa sua carreira profissional. E aí mostrar como que veio vindo a construção para que aquele profissional ele chegasse naquele nível. Neste momento, vocês podem colocar também o que veio antes da graduação. Ah, eu fiz colegial técnico, eu trabalhei. Agora sim é hora de falar que vocês trabalharam como telemarketing, que vocês trabalharam como vendedor, porque vai mostrar a trajetória que vocês chegaram, como que vocês construíram. Nós todos começamos em profissões, às vezes, muito mais simples. E aí, a partir daí, a gente foi crescendo. Eu mesmo já fui recepcionista. Eu já trabalhei como recepcionista antes de trabalhar com a minha profissão, quando eu fiz o meu técnico. Então, neste momento, vocês podem colocar essa trajetória de vocês. Ela vai ser vista com muito bons olhos e vai mostrar como que é a pessoa por trás daquele profissional. O motivo que levou vocês a terem feito, por exemplo, uma iniciação científica, qual era o professor que ajudou vocês, as monitorias dentro da graduação, elas são importantes, é outro ponto importante da construção do currículo, são as oportunidades que são feitas dentro da graduação, os cursos extracurriculares, os congressos que vocês participaram, se foi somente como ouvinte, só a participação, se vocês levaram trabalho para apresentação, e se esse trabalho de apresentação foi oral, foi em pôster, quais são as publicações que vocês tiveram, se foram publicações em revistas, se foram entrevistas que vocês acabaram fazendo, os seus feitos acadêmicos na pós-graduação, e aí todas as suas publicações, todos os seus congressos, e aí a gente já está falando de alçadas de voos maiores, por exemplo, não somente congressos nacionais, mas congressos internacionais, onde vocês estão compartilhando com toda a área científica a sua pesquisa, as entrevistas que vocês deram, porque o que mais, quando quem trabalha com pesquisa, quer que a pesquisa ela saia do papel, ela vá para a área clínica, e que muitas vezes essa pesquisa que você está atuando, ela chama a atenção do público, e aí com isso vocês são chamados para fazer entrevistas, para dar entrevistas, para mostrar o trabalho de vocês. Os estágios internacionais que vocês tiverem a oportunidade de realizar durante a pós-graduação, ou estágios nacionais em outras instituições de peso, também eles são muito bem vistos. As orientações realizadas, e aí a gente está falando desde monografias, TCCs, até doutorados ou co-orientações que vocês venham a participar, as bancas realizadas também, as produções intelectuais, e lembrar que esse memorial ele tem que ser todo documentado. Então, vai virar quase um livro, quase uma tese, um memorial descritivo, porque ele vai constar o quê? Todo o histórico, toda a sua história profissional, acadêmica e de pesquisa científica. E aqui, para vocês, só para também ilustrar, esse aqui acabou sendo um memorial descritivo que eu apresentei para uma banca de um concurso público, porque eu acho que as oportunidades a gente não deve deixar passar. Foi um concurso que não era da minha área,
eu estava ciente, mas eu queria ter a experiência de participar de um processo de seleção. E nesse processo de seleção, eu me aventurei a ir para a área mesmo de saúde pública. Claro, não fui selecionada, mas para mim foi uma excelente, uma experiência, na verdade, incrível, e que às vezes a gente deve se permitir dar esses voos para que a gente possua essas experiências e que a gente consiga entender como que eu faço o memorial descritivo, como que eu devo fazer este memorial descritivo. E aí eu tive a oportunidade, na verdade, de fazer o meu primeiro memorial descritivo quando eu prestei o meu primeiro concurso na área docente, e esse primeiro concurso na área docente era um concurso para professor substituto, onde uma professora estava fazendo pós-doc fora do Brasil, e eu tive a grata felicidade de passar neste concurso, mas também eu amarguei aí um sentimento de que veio a pandemia aí no meio de tudo isso, e teve uma pandemia no meio de tudo isso, e eu não fui chamada, mesmo depois da homologação, mas eu acredito que valeu pela experiência, valeu pela oportunidade, valeu pela sensação de ter conseguido, mas também valeu pelo aprendizado amargo de que pode acontecer. Às vezes, sabe aquela situação que você consegue ganhar, mas não consegue levar? E foi isso que aconteceu comigo. Mas com certeza, para mim, foi muito importante para profissionalmente ter participado dessa oportunidade, porque a partir disso foram me apontados várias lacunas que eu tinha e que hoje eu estou tentando suprir essas lacunas, porque é dentro desses momentos que a gente sabe que o profissional nunca vai ser totalmente completo e que a gente precisa ter esse preenchimento dessas lacunas. Aonde que eu preciso melhorar? O que que eu preciso buscar de conhecimento? O que que está faltando de conhecimento para mim? E no último momento, agora, eu quero apresentar para vocês uma novidade e que já vinha sendo solicitada, principalmente para entrevistas, para ingresso de pós-graduação para no exterior, né, de pós-graduação para fora do Brasil, ou, por exemplo, para vagas de outros estados. Então, seria o quê? A apresentação do currículo narrado, como se eu estivesse fazendo uma apresentação agora aqui para vocês e eu narrasse toda a minha trajetória. É uma concepção que, como eu falei, já vinha ganhando forças em algumas modalidades, mas que com a pandemia agora isso daí foi acelerado e talvez seja uma forma muito mais humanizada da gente conseguir ter o profissional, a gente conseguir ter a a veracidade, a entonação de voz, o timbre de voz, então a gente consegue dar vida à contação mesmo de toda a nossa formação profissional. E aí, dentro dessa formatação, vocês podem escolher, por exemplo, uma formatação no currículo profissional de vocês, ou se não, uma formatação, por exemplo, de um memorial. Dificilmente vocês vão conseguir levar o Lattes, porque aí a gente não vai ficar apresentando lá, a gente vai contar um pouquinho mais da nossa história, e aí eu posso fazer uma edição, eu posso estar colocando legenda, eu posso estar colocando trilha sonora, eu posso estar colocando vinheta de abertura, vinheta de fechamento, então eu posso estar utilizando os meus dons gráficos e meus dons aí de internet para que eu torne esse currículo muito mais agradável, só que cuidado com as músicas de fundo, com os erros de português, e para que esse currículo, na verdade, o que mais importante é que seja o recheio dele, o conteúdo que você tem para apresentar. Então, essa que acaba sendo a grande sacada do momento, é esse currículo narrado, e cada currículo, ele vai servir para um determinado objetivo. Então, vejam quais que são os objetivos que vocês possuem no momento. Se vocês estão trilhando a pesquisa científica e não têm o currículo Lattes, façam a partir de agora, se cadastrem, gratuito, comecem a fazer esse preenchimento.
Quem já tem o currículo e talvez não esteja preenchido de forma adequada, vão lá, façam a atualização, mas não esqueçam de ir criando uma pasta, seja virtualmente ou fisicamente, de todos os certificados, porque o que mais vai levar em consideração vai ser o quê? A prova que você vai ter que aquilo é verídico, que o que você colocou realmente você fez, realmente é a sua experiência profissional. Eu agradeço aí a participação de todos e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada.